Estamos de volta com o Estado de Excelência, diretamente do terceiro Seminário Internacional de Educação. Bem, a terceira edição do evento do Seminário Internacional de Educação, ele traz um significado muito importante para nós, que é a consolidação do movimento à indústria pela educação, que agora é movimento Santa Catarina pela educação, conforme nosso presidente trouxe hoje para o público. É um movimento que já existe há mais de 3 anos e que tem atingido seus objetivos, principalmente em 2 grandes dimensões, a dimensão de influência social, né, trazendo uma série de atores importantes, não somente o governo, mas organizações não governamentais, sociedade civil, enfim, organizada para esse processo em prol da educação. Então, esse já é um grande mérito e nós estamos aqui comemorando nessa terceira edição do seminário a consolidação desse movimento. É o exercício da troca de experiências, mas é sobretudo o desdobramento disso, Raimundo, para um benchmarking bem objetivo, né, baseado no que nós queremos construir como a escola do futuro nas nossas condições de Brasil e de Santa Catarina. Esse evento trouxe palestras mostrando qual é o cenário existente, mas sobretudo trouxe uma esperança. Por exemplo, um colega de uma corporação trouxe tecnologias que são agregadas aos professores, para os professores alcançarem essa juventude que particularmente nasceu num mundo totalmente diferente do nosso. Nós aprendemos uma educação em que um professor chegava para ti, falava numa sala de aula e você simplesmente respondia. Essa geração nova quer cooperar, quer congregar. Então, dentro dessa lógica, o que a gente encontra aqui é gente falando como se faz diferente. Olha só. Ou seja, a gente não está execrando o modelo convencional. A gente está dizendo o seguinte: olha, venha para um evento como esse, professor, e veja também que o seu formato de dar aula é muito bom, mas ele pode ser melhorado se você trabalhar com novas técnicas. O evento trouxe reflexões importantes sobre o papel da educação no desenvolvimento econômico. Os países mais desenvolvidos apresentam melhores índices no padrão de educação. Olha, não há nenhuma nação que tenha se desenvolvido e que não haja investido fortemente em educação. É o exemplo da Europa, dos países mais recentemente dos chamados tigres asiáticos, que investiram muito, desde a educação básica, educação superior e, acima de tudo, na pesquisa e na inovação. Porque não adianta só nós educarmos, formarmos a população, mas nós precisamos gerar emprego e renda. E isso se faz à medida em que nós transformamos o conhecimento em produto, em indústria, enfim, em software, né? Tudo isso que promove o desenvolvimento. E o Brasil, infelizmente, está há algum tempo, eu diria um século atrasado, porque enquanto as nações desenvolvidas, já no final do século retrasado, tinham praticamente universalizado a educação básica, nós apenas agora estamos conseguindo universalizar o ensino fundamental e expandir para o ensino médio e a educação infantil. Uma boa comparação com a educação é um exercício em que nós simulamos o Brasil com as mesmas taxas de investimento da Coreia do Sul, que é um benchmark de sucesso de economia emergente, desde os anos 50 até agora. Se isso tivesse acontecido, nós seríamos 18% mais ricos. Mas se nós tivéssemos a mesma educação coreana, que partiu também do nível baixo, mas fez um esforço gigantesco, nós seríamos 40% mais ricos. Então, isso evidencia a importância da educação. Nós temos que ter isso em mente se quisermos, de fato, ter prosperidade nesse país. A referência internacional mais usada para avaliar a educação é o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupa a 60ª posição no ranking divulgado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E mais importante, a relação da
competitividade desses países está diretamente relacionada à colocação deles nessas avaliações. Portanto, não temos aí, temos a convicção de que a educação impacta diretamente na produtividade do trabalhador e na competitividade da indústria, de um estado e de um país. Então, quando a gente vê comparativo entre outros países, dá uma tristeza na gente de saber o quanto nós estamos atrás. Por outro lado, uma oportunidade enorme da gente se voltar, estimular, disseminar, propagar a força que a educação tem e o que ela pode e como ela pode transformar um país. Nós temos então muitas oportunidades desde o ensino básico, desde estimular os pais a educarem os filhos dentro de casa, com tanta facilidade de informação e conhecimento que nós temos hoje, até a educação básica, ensino universitário e a formação profissional dentro das organizações. Nós temos no Brasil, infelizmente, uma posição muito fraca em termos de educação. Eu diria que é uma das nossas maiores fraquezas estruturais. Um nível de escolaridade que mede apenas a exposição do aluno à educação é baixo ainda. Nós temos, em pleno século XXI, em 2015, um nível médio de escolaridade que não chega ao nível médio americano ou australiano de 1950, de 65 anos atrás. Então, dentro desse quadro, nós temos que fazer uma revolução educacional, mudar drasticamente as práticas de hoje, melhorar, começando por melhorar a gestão das escolas, principalmente as escolas públicas. Há desperdício de recursos, desperdício de professores, procurar treinar os professores. O fator mais importante nas escolas é a qualidade dos professores. Quando analisamos os indicadores socioeconômicos da população brasileira, verificamos que o projeto de desenvolvimento do país, historicamente, não trata a educação como prioridade em suas ações e programas. Só reforçar aquilo que você falou, eu sempre tenho usado em palestras duas pesquisas do período eleitoral para a campanha para a presidência da República. 2010, tanto em 2014, os dados apontavam que a educação ela era colocada como a quarta prioridade para a população. Em 2010 era saúde, segurança, emprego e depois educação. Em 2014 era saúde, segurança, mobilidade e depois educação. Ora, a educação resolve cada um desses tópicos. Por isso ela devia ser a prioridade número 1. Isso muito se dá pelo próprio grau de escolaridade que o brasileiro médio tem. Como ele não se acostumou com a escola, como ele não frequentou a escola, como o Brasil nunca colocou e as famílias nunca tinham colocado a educação como prioridade, e o Brasil foi crescendo com esse baixo grau de escolaridade, as pessoas não entendiam a importância dela. Uma sociedade como a nossa, que exige inovação, uma sociedade como a nossa, que exige hoje conhecimento técnico, que conhecimento é um poder importante, você começa a ter educação como prioridade também na cabeça das pessoas mais novas, principalmente. Então, o aumento do grau de escolaridade, você perceber que nas famílias os filhos já começam a ter níveis educacionais maiores do que os pais, vai naturalmente fazer com que as pessoas e as famílias reconheçam a educação como um fator fundamental para o seu progresso pessoal e para o progresso da sociedade como um todo. Para os especialistas, o modelo educacional brasileiro está obsoleto, incapaz de motivar, atrair e dialogar com os alunos. E o mais lamentável, muitos jovens estão deixando as escolas por não terem esperanças de que o estudo irá melhorar a vida deles. Foi mencionado hoje aqui que nem 50% da massa total de estudantes conclui o ensino médio. É em virtude da desesperança fundamental que esses meninos sentem com relação ao tempo deles. Eles não veem motivo por estarem ali, né? Eles veem talvez a condição de, olha, eu vou pegar um bico, ter um trabalho temporário, fazer alguma coisa para ganhar um pouco de dinheiro que me resolve. Eu não vejo o motivo de eu estar aqui. O que é muito triste, né? A gente começa a esbarrar em vários pontos que acabam eclodindo ou convergindo de uma forma muito, muito ruim no ensino médio, né? O fato de você ter a sala de aula desestruturada, o fato de você ter professores que estão desmotivados, o fato do conteúdo não ser atrativo, a aula está muito pesada hoje em dia, né? Então a gente entende que a gente pode e deve ter esse compromisso
Google, governos, Fiesc, da gente trazer de novo esse lado fun, esse lado engraçado, divertido para a sala de aula e trabalhar mais em termos de colaboração, trazer a semente da esperança de novo para dentro da sala de aula, né? Então nós temos ainda desafios do século XX, mas ao mesmo tempo os países que estão no topo da educação mundial já estão implementando o século XXI, né? Várias questões, então a gente precisa trazer para esse ambiente de discussão da educação não só os nossos desafios, mas também estar antenados com as mudanças que estão acontecendo nos países como a Finlândia, nos Estados Unidos, particularmente na região de Boston, que é uma região onde tem as principais universidades hoje do mundo, Harvard, MIT, enfim, trazer Xangai, que hoje é um distrito chinês, que é uma referência na área de educação, a Finlândia, que é um dos grandes países hoje no topo da educação mundial, referência na parte de formação de professores. Então tudo isso oxigena o movimento, a indústria pela educação. Como o próprio Mozart, a Viviane Sena falam, o Brasil tem escolas do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI, nós temos que trazer todos para o mesmo século, o século XXI. E é por conta disso que seminários como esse, que o Dr. Glauco tem realizado junto com a Fiesc, junto com o Movimento da Indústria pela Educação, que traz experiências internacionais para que a gente possa conhecer, desfrutar delas e a partir desse conhecimento poder traçar um plano mais rápido, né, de avanço na educação brasileira para que a gente dê o salto de qualidade que todos nós queremos. O seminário trouxe histórias bem-sucedidas em educação de países como China e Finlândia. Ambos ocupam as primeiras posições do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes. Eu sou da Finlândia e tenho uma grande honra de apresentar as nossas experiências educacionais aqui na Fiesc, na Conferência da Educação. Nós consideramos a educação um fator muito importante para a igualdade e bem-estar da sociedade. Atualmente, nós pensamos que a cooperação entre a educação e as indústrias é muito importante. Investir em educação significa investir numa economia melhor e também melhores indústrias. Essas são questões que nós estamos compartilhando e desenvolvendo junto com o nosso parceiro, que é o Brasil, aqui na linda Florianópolis. Educação é importante para todos os países. Na China, nos últimos anos, uma reforma geral deu mais atenção à educação porque ela é fundamental para o desenvolvimento de um país.